Abra vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, do versículo 16. Capítulo 4 e versículo 16. Quantos acharam, digo amém. Lá vai. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Diga comigo, ano aceitável do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando eu olho para esse texto sagrado, ou o contexto desse texto, nós vamos descobrir, nós vamos observar que Jesus, ele inicia o seu ministério. E Jesus inicia o seu ministério, primeiramente, quando ele vai ao batismo no Rio Jordão. É do nosso conhecimento que a Bíblia diz que João Batista batizou Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi em direção ao Rio Jordão, e João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí ele vai traçar um diálogo com Jesus, e vai dizer para Jesus: Jesus, eu necessito ser batizado por ti, e tu vem a mim para eu te batizar? Aí Jesus olha para João Batista e vai dizer: deixa para que se cumpra as Escrituras sagradas. A Bíblia diz que quando João Batista vai batizar Jesus, os céus se abriu, o Espírito Santo desceu, em forma de uma pomba corpórea, e diz que Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E diz a Bíblia Sagrada que primeiramente Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E nesse período de consagração de jejum de Jesus, primeiramente eu fico pensando que Jesus sabia das batalhas e dos conflitos que ele iria enfrentar. Jesus veio com um propósito do Pai, porque o Pai, na sua presciência, estabeleceu um plano na economia divina para salvar o homem, como já foi feito na introdução aqui, com muita precisão pelo pastor Jaisso para nós. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos transformados, nós fomos transportados do reino das trevas para a maravilhosa, ou para o maravilhoso reino da luz. Então Jesus, ele vai ao deserto, e ele está consciente que antes de ele iniciar o seu ministério de ataque, de projeção, ele vai ao deserto primeiro. E a Bíblia diz que Jesus, ele é guiado pelo Espírito ao deserto. E diz a Bíblia que nesse período ele jejua, ele ora. Eu acredito que ali no deserto, irmão, ficou entre ele e Deus nessa consagração. Porque a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, que ele não usou ser igual a Deus. Ele dependeu de jejum e de oração. Então agora ele está no deserto, 40 dias e 40 noites orando e jejuando, buscando a presença do Pai, para entrar no combate do seu chamado, do seu ministério e do propósito que o Senhor tinha na vida de Jesus, o Deus encarnado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, no meio dessa consagração, no meio dessa busca incessante pelo Pai, a Bíblia diz que Satanás se apresentou. Porque o inimigo de nossas almas, irmãos, ele se apresenta para parar os planos de Deus na vida de Jesus. Ele veio trabalhar com algum sugestionamento, e entre eles a dúvida. Satanás vai chegar para Jesus, porque ele já estava se sentindo ameaçado. Ele sabia que ali vinha a solução para o homem caído. Ele sabia que ali estava chegando o fim dele, porque Deus é tremendo na sua presciência. O Senhor, ele estava a par de tudo o que aconteceu no Éden.
O Senhor estava a par e o Senhor já projetou no capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Então o inimigo de nossas almas estava se sentindo ameaçado. E eu quero acreditar que ali ele não enviou demônio. Eu quero acreditar que ali veio o grande chefe deles, combater Jesus de frente. Mas Jesus, irmão, ele é um ser extraordinário. A Bíblia diz que Satanás vai chegar para Jesus com algum sugestionamento, e entre eles a dúvida. E ele vai chegar para Jesus e vai dizer: se tu és filho de Deus, manda que que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus, em alto e bom som, como conhecia todo o Antigo Testamento, irmão, Jesus ele não foi enfrentar Satanás com o braço ou com o seu conhecimento humano. Ele trabalhou Satanás com a palavra. Jesus vai encarar Satanás de frente e vai dizer para ele: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, irmãos, que sai da boca de Deus, ela não é uma mera expressão, não, mas ela é uma palavra de poder, porque a palavra do Senhor, ela é autoridade, ela é poder. Então ele encara Satanás de frente. Eu acredito que Jesus levanta a cabeça e em alto bom som vai dizer: não só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Uma coisa que eu acho linda em Jesus, irmão, é que ele se posiciona, e Jesus ele está focado. Jesus ele não é um ser oscilante, ele não é um ser fraco, fragilizado como eu e você. Ele é um ser que ele estava focado no propósito para que ele veio. Porque quando a gente olha para Jesus, muitos aí nesse mundo, eles têm uma visão errada. Jesus ele se encarnou e ele veio até a nós com um propósito de nos resgatar. Então o primeiro impasse que ele teve aqui no deserto foi a sugestão de Satanás, jogando dúvida em Jesus para que ele transformasse. Mas Jesus vai vencendo Satanás. Daqui a pouco Satanás vai chegar para ele, para que ele venha tentar o Senhor. Leva ele a um alto pináculo do templo e diz para que ele se lançasse daquele alto, daquele pináculo. Mas Jesus é tremendo, porque Jesus não queria cumprir o propósito como herói, ele queria cumprir o propósito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não quis se suicidar entrando no propósito de Satanás. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Aí Satanás leva ele para um alto monte e mostra todas as glórias, todos os reinos deste mundo, e diz: olha, esse reino foi me dado. Escute, aguça a tua atenção. A Bíblia vai dizer que o mundo é jaz do maligno. Irmãos, nós estamos numa guerra cósmica. Não existe empate, não existe janela. Ou nós estamos na luz, ou nós estamos nas trevas. Mas eu louvo a Deus que você está aqui, é porque você foi alcançado por Jesus, e você propaga, promove o reino, que é luz nessa terra. Glória a Deus. E Satanás leva Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos. E nós não podemos subestimar a força das trevas neste mundo pecaminoso. Então Jesus olha para Satanás e diz: Satanás, só ao Senhor adorará, e só a Ele prestará culto. Então ele vence o impasse, ele vence a batalha. Meu irmão, aqui só fazendo uma aplicaçãozinha rápida. Eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei: você tem um Deus que está ao seu lado, que te transportou para o reino da luz. Eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Se você tem passado tentação, se você tem passado luta, porque a tentação não tem como nós parar, porque somos tentados, mas não cedemos à tentação. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a tentação, as lutas, o deserto, a prova, o levante é uma didática, é uma matemática que Deus permite para te fortalecer, te firmar nos caminhos dele. Porque quanto mais prova, mais luta, mais deserto, meu irmão, mais crescimento você vai crescendo, mais experiência, mais comunhão, mais intimidade com o dono, que é Jesus, que está aqui essa noite nessa tribuna, nessa palavra falando com você. Escute o que eu vou lhe dizer: você não é qualquer coisa.
Existiu alguém, e existe esse ser, só que hoje ele é espírito, ele está em corpo de glória, à direita do Pai, intercedendo por mim e você. Ele passou toda essa batalha, essa luta, para salvar eu e você, para colocar nesse templo adorando o nome dele. Ele rejeitou as glórias desse mundo, meu irmão. Ele rejeitou as propostas de Satanás, para salvar o mais vil pecador, a qual Paulo vai dizer, que entre muitos ele era o menor dos pecadores, o mais pecadores. Ei, meu irmão, Jesus nos libertou pelo poder do seu sangue. E aí Jesus agora sai para o deserto, e ele vai como que de costume para uma sinagoga. Isso era costume judaico. Na cultura judaica, eles zelavam pelo sábado, eles cuidavam, eles guardavam, eles respeitavam o sábado. Então, como de costume, todas as manhãs, um bom judeu, ele saía em direção das suas tribos e ia em direção a uma sinagoga. A sinagoga, ela tem origem ali na Babilônia, porque quando Nabucodonosor, ele leva o povo cativo, ele deixa o povo adorar ao Deus deles, ele deixa o povo ler as suas escrituras. Então a sinagoga, na verdade, ela é de origem na Babilônia, aonde eles adoravam o Senhor. Então, quando eles voltam para a sua terra, eles estabelecem algumas sinagogas, e diz a Bíblia Sagrada que o judeu ia para a sinagoga adorar o Senhor. Só que naquele dia foi um dia especial, não foi um dia qualquer. Naquela manhã de sábado, porque era rotineiro, muitos levavam uma vida rotineira da religião da época, eles iam para lá, era lido as escrituras, era dado um rolo, tinha um servente responsável. Mas naquela manhã chegou alguém, aleluia, diferente. Não chegou qualquer uma pessoa naquela sinagoga, chegou um homem por nome Jesus, que passou pelo Rio Jordão, que passou pelo deserto, e agora vai para a sinagoga. E diz a Bíblia Sagrada que o servente passa para ele o livro, o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, porque aqui nesse contexto de Lucas vai escrever que Jesus é um cumprimento do profeta Isaías, capítulo 61, e ele vai agora entrar naquela tribuna, naquela manhã, ele toma aquele rolo do servente, e vai dizer em alto e bom som: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imaginou, irmão? Que coisa tremenda, aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz o texto sagrado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Que coisa linda, irmão. Ele vai cumprir uma profecia naquela manhã. A palavra ungir, ela vem de um termo hebraico machar, que quer dizer consagrar, separar. O que Jesus estava falando naquela manhã, ele estava dizendo o seguinte, parafraseando: o Senhor Deus Jeová, aleluia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele me separou, ele me consagrou. Para quê, pastor Moisés? Ele consagrou, aleluia, para evangelizar os pobres. Os pobres aqui, irmão, é o homem caído, é o homem sem a presença de Deus, é o homem sem paz, sem felicidade, sem esperança. Mas naquela manhã, naquela sinagoga, entra um ser com uma mensagem poderosa, e não só com uma mensagem, mas com uma presença poderosa, que era a presença do Espírito Santo de Deus. Essa noite você veio neste culto de terça-feira, e você pensou bem assim: eu vou para a igreja hoje ouvir uma palavra, porque eu preciso de uma palavra, eu estou em conflito, eu estou em batalha, eu estou sem força. Eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo de Deus, ele está neste santuário. Essa igreja foi consagrada e edificada debaixo do poder da palavra. O Espírito Santo quer entrar em profusão maior, ele quer te encher da graça dele e te tirar deste mundo de conflito. Pastor Moisés, eu estou numa pobreza espiritual. Não tem problema, aqui está o mestre da Galileia essa noite, aqui está alguém que entrou na sinagoga e se posicionou e chamou a responsabilidade para cima dele, e ele tomou posição e disse: o Espírito de Deus está sobre mim.
Comanto revasteria lamanagai. Quanto sente a presença dele aqui essa noite? Mesmo cansado de um dia fadigado, mesmo de um dia de conflito, de contrariedade e contradições, mas você já está sentindo a presença dele, sabe por quê? Porque ele é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada do João capítulo 1, versículo 1, pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se encarnou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, cheio de luz e de verdade, e ele está aqui essa noite, meu irmão. Você não é qualquer um, ele te elegeu para ser uma adoradora, um adorador. Nós era pobre de espírito, oh glória, quantos de nós não vivia nas ruas da cidade de Blumenau, triste, abatido, tentando preencher um vazio, que nós não conseguia, mas um dia entramos, aqui na Assembleia de Deus, Rua São Paulo 890, bairro Vitor Conder, aonde alguém estava pregando, nós erguemos as mãos, aceitamos Jesus, e Ele entrou na nossa vida, e nos deu uma nova vibração, uma nova vida, um novo viver, como disse Paulo, glória, eu sinto a presença do Senhor aqui nessa tribuna. Levanto revasteria, essa casa é uma casa de adoração e de louvor. Alasteria lamanagai, o Senhor está aqui essa noite, aleluia, e Ele vai dizer que Ele veio apregoar o ano aceitável. Ele veio dar vista aos cegos, dar visão, Ele veio curar o paralítico, Ele veio operar maravilha, e Ele veio dizer que Ele veio estabelecer o ano aceitável. Você conhece o ano aceitável? Nesse contexto histórico de ano aceitável, é o ano de jubileu. O ano de jubileu, na verdade, em Israel, na cultura judaica, era estabelecido há 50 anos. Após 50 anos, meus irmãos, havia um fenômeno que acontecia em Israel. A Bíblia diz, irmão, ou a história, o contexto histórico diz que o ano de jubileu, depois de 7 anos sabático, depois de 7 anos, 6 anos era plantado, e o 7º deixava a terra descansar. Então, 7 vezes 7, 49, mais o 10º mês, de Tirres, que corresponde ao mês de setembro a novembro, era, o sacerdote pegava um chifre e buzinava naquele pátio do templo em Jerusalém, estabelecendo o ano de jubileu. Sabe o que é o ano de jubileu? O ano de jubileu, meu irmão, são os 50 anos que era estabelecido para retornar novamente as posses que eram tomadas das pessoas em Israel. Por exemplo, lembra daquela viúva quando servia Eliseu? Eles foram buscar os filhos como dívida. Quantas famílias perdeu seus filhos? Quantas famílias perdiam suas posses? Mas Deus no Levítico, Ele estabelece uma lei, que é o ano de jubileu, o ano aceitável, e Jesus conhecia todo o contexto histórico do Antigo Testamento, e Ele vai fazer uma aplicação espiritual. Então Ele estabelece esse contexto, essa cultura, para trazer uma aplicação espiritual, porque o problema do homem, na verdade, não é posse, o problema do homem não é natural, o problema do ser humano é espiritual, e é nessa sinagoga que Ele estabelece o ano aceitável, que é a salvação do pecador, que é a salvação do homem caído. Você imagina quantas famílias perdiam suas posses? Quantas famílias perdiam os seus filhos? Quantos comércios de escravo têm os seus filhos? Aqui eu faço uma aplicação. Você está aqui essa noite, ou nas noites de vitória, Deus fala comigo, abre os céus, manda uma mensagem para confortar meu coração. O meu filho, o Senhor, está no comércio de escravo, não literalmente, mas quem sabe está afundado no lodo do pecado. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha lamentado, talvez as suas madrugadas tenham sido madrugadas de levantar e deitar, esperando uma solução e não vem, mas eu venho como profeta da palavra para ti essa noite. Há uma última palavra do Senhor, o Senhor está no controle, nada fugiu do controle. Sabe por quê? Porque no sábado de manhã Ele cantou o hino da vitória. Eu estabeleço o ano aceitável, e se você confiar e orar e buscar ao Senhor, o Senhor traz da onde Ele tiver no seu tempo e na sua hora, porque Ele é o Deus que está no comando e no controle. Ele está no controle e no comando. Aleluia. E Jesus aqui agora, Ele estabelece o ano aceitável.
Irmãos, vivemos uma época de um avanço tecnológico tremendo, de tantas batalhas, tantos conflitos, mas eu tenho uma notícia. Sabemos que o mundo, a Itália, está preocupado com esse vírus, mas eu quero dizer para você que nada fugiu do controle de Deus. Tudo está no comando, no controle, nada fugiu. Deus está no trono, intercedendo Jesus por nós, e o Espírito Santo, nada fugiu. Fique tranquilo, meu irmão, o Senhor vai chegar o ano aceitável, aonde Ele vai te devolver, aonde Ele vai trazer nas tuas mãos, por fidelidade e submissão ao Senhor que você é. Ele vai trazer as posses, Ele vai trazer as possessões, Ele vai entrar com providência. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus não suporta. Tu queres balançar o templo, o trono do Senhor? Derrama tuas lágrimas na presença do Senhor, meu irmão. Pode tardar, pode demorar, mas a hora vem. Ele trabalha, Ele atua, Ele age, meu irmão. Ei, querido, Deus está no controle, Deus está no comando. Manto revastéria, não comanterré, não conta tudo perdido. Ele tem a última palavra, Ele tem o comando, o controle para a tua vida, minha irmã. Seja valente, seja valente. Você ainda tem vida, você está respirando, não está tudo perdido não. Oh glória, eu já começo a sentir a presença do meu Deus. Oh glória, eu começo a sentir a graça. Oh bendita graça, Paulo falou sobre essa graça. Que coisa tremenda, minha irmã. Você vai vencer, você vai vencer, você vai, porque quem estabeleceu essa norma foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus. Cancelamento das dívidas. Imagina o teu filho, a tua filha, aleluia, naquele contexto histórico, nos comércios de escravos. Mas Deus estabeleceu uma lei, há 50 anos, pode resgatar novamente. Eu sinto aqui uma inspiração de falar um pouquinho de Gomer, esposa de Oséias. O Senhor manda ele casar com essa mulher, e diz a Bíblia Sagrada que lá num período de desentendimento, essa mulher, ela escolheu o caminho dela e ela foi levada para um comércio de escravo. E segundo a cultura, segundo a história, aleluia, Oséias sofrendo, a dor era tão grande, a dor era tão tremenda, ele estava aflito, noites mal dormidas, incompreensão, conflito, mas ele não deixou de amar ela, mesmo no comércio de escravo, mesmo no seu erro, mesmo na sua falha. E diz a história, segundo os historiadores, que Oséias chega, aleluia, ali naquele comércio de escravo, e conta-se a história que ele paga para retirar Gomer. Sabe o que eu entendo aqui? Foi assim que Jesus fez por mim e por você, meu irmão. Eu e você estava vendido no comércio de escravo, como falou o pastor Jaisso, nós fomos transportados do reino das trevas, estamos no reino da luz. Queira fraquinha, queira triste, queira batido, mas não derrotada, não derrotado. Sabe por quê? Porque você tem a marca, você tem o selo, a tua fé está estabelecida e bem arrojada no Jesus da sinagoga, no Jesus de Nazaré, no Jesus do capítulo 61, do versículo 1 a seguir. Oh glória, esse Espírito Santo te pegou, te transformou, aleluia. Fique tranquila, fique tranquilo. O falar em línguas é dom, mas ser cheio do Espírito Santo muitas das vezes é ser equilibrado, quietinho, tranquilo. Eu conheço a minha igreja, ela é a igreja que foi balizada, fundamentada na palavra. Eu sei que você está se alimentando, eu sei que você gosta da palavra, porque a palavra é Deus, a palavra é cura, a palavra é libertação, a palavra é poder de Deus para o coração do aflito, para o coração do entristecido. Ela é a palavra do Senhor. Ei, Jesus cancelou as tuas dívidas. Se Satanás tem acusado você, se o inimigo tem acusado você,
você ergue a mão para o céu, nem te estressa, está repreendido. Sabe por quê? Porque as dívidas já foi cancelada. Quando o inimigo quer te acusar, porque isso é de caráter dele, de natureza maligna dele, tu levanta a mão e repreende, porque você hoje é lavada, é lavado pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do sangue. Pastor, eu fui um traficante, pastor, eu fui uma traficante, pastor, eu levei uma vida promíscua. Não tem problema, Jesus te resgatou, Jesus te purificou, Jesus te pagou um preço alto pela tua vida. Você tem valor para Jesus, mulher, você tem valor para Jesus, homem. Sabe por quê? Ele pagou um preço, e um preço alto. Hoje tu vai chegar em casa, dobrar o teu joelho e vai dizer: Jesus, obrigado, eu tenho passado conflito, eu tenho passado luta, mas eu creio na morte expiatória, no plano da salvação. Isso não revoga teus problemas, tuas lutas, os teus contra-ataques, o inimigo te atacando. Isso não revoga as promessas e a bênção que Deus estabeleceu do jubileu na tua vida. Ele cancelou a dívida. Eu estou tratando de um assunto espiritual, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra é contra os principados, as potestades, contra os dominadores. E o inimigo, ele é astuto e acusador por natureza. E aqui no cancelamento das dívidas, todas as dívidas da nação eram perdoadas. Um dos caráteres de Jesus é perdoar. O inimigo, ele não perdoa. O inimigo não tem misericórdia. O inimigo, ele não perdoa, ele acusa, ele maltrata. Mas nós estamos aqui nessa igreja essa noite, sabendo que tem um Deus que perdoa, que tem um Deus, porque se nós for humilde e reconhecer a cada dia, o Senhor também perdoa as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Porque aqui nessa tribuna, aqui nesse altar, aqui é um lugar onde Deus fala através do seu ungido, através da sua palavra. Ele perdoa. O Senhor estabeleceu em Levítico 50 anos, toca o chofar, é o ano aceitável, devolva os filhos, devolva as posses. Ei, Jesus morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele estava falando para Satanás: Satanás, aqui está a cédula de Colossenses contra os meus filhos, aqui está a cédula que era contra a vida deles, devolve, sai. E Jesus nos deu vida e vida em abundância. Jesus te deu vida e vida em abundância. As dívidas foi cancelada. Pastor, eu era uma mãe de santo. Querido, Jesus cancelou as tuas dívidas. Eu fui procurado uma certa feita quando eu pastoreava uma congregação, e a pessoa chegou para mim: Pastor Moisés, eu estou numa crise terrível, eu entrei pelos caminhos de uma linha de ocultismo, e meu Deus, está tudo ao contrário lá em casa. Será que tem solução para a minha vida? Eu digo: tem, minha filha, tem. Crê em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu comecei a orar ao Senhor. Eu digo: Deus, eu quero um sinal nesse bairro, eu quero o mover do teu Espírito. E um dia de tarde, irmãos, ela tinha um mercado na frente, e um dia de tarde eu estou em casa lendo, estudando, e a minha esposa foi chamada no portão, subiu para cima, e aquela mulher pedindo socorro, pedindo ajuda, irmão, e ela chorando em pranto: pastora, eu quero aceitar Jesus, mas tem uma força e que não me deixa, tem cadeias, mas eu louvo a Deus, irmão, que Jesus ainda tem poder para libertar. Jesus, o nome de Jesus tem autoridade. E de repente eu escuto lá no segundo andar, repreendendo Satanás, e eu fiquei: meu Deus, a Angelita precisa de ajuda. Cheguei lá em cima, era aquela mãe de santo, aquela mulher rodando. Irmão, eu já vim orando numa campanha de 40 dias. Eu digo: aqui não dá empate, ou eu saio ou tu sai. Mas como Jesus tem poder, meu irmão, saiu em nome de Jesus.
Jesus. Eu tenho uma boa notícia para a tua família. Eu tenho uma boa notícia para os teus. Jesus ainda tem poder. Jesus ainda tem autoridade. Oh, meu irmão, chega naquela casa, chega naquela família, não precisa fazer um barulhão. Vai no banheiro e diz: Satanás, em nome de Jesus, aqui neste lugar, eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai ver o mover de Deus. Usa o poder e a autoridade que Deus delegou na tua vida, porque você não tem mais dívida com o inimigo. Você tem Jesus contigo essa noite. Fomos lá, a mulher foi liberta. Aguenta, escute, olha a experiência. Pastor Lediel ia orando, pastor. Eu digo, Jesus, ela jogava sal na rua, jogava açúcar, aquele mercadinho na frente da Essa de Queiroz, e açúcar e sal. E eu digo, Jesus, tu é o meu Deus. Jesus, tu é o meu Deus. Jesus, tu é tudo. Segura, quer ver? Quando Deus está em silêncio, não é que Ele não está te ouvindo. Não é que Ele está te ouvindo. Ele escute, Ele só quer ver até onde você vai. Ele vai dando corda para você. Ela está aguentando. Ele está aguentando, deixa aí. Ela vai orando, vai chorando, vai pagando o preço e vai orando, e Ele silêncio na dele. Mas quando Ele vê que você vai perder a batalha, meu irmão, Ele chega e fala contigo através de uma mensagem dessa essa noite. Fala contigo em sonho, fala no teu coração, usa as pessoas para falar contigo. Presta atenção no trabalhar de Deus que Ele tem feito para falar contigo. Eu estou mentindo que eu estou falando? Eu estou mentindo? Aleluia. Então nós vamos juntos aqui então. Aleluia. Irmãos, e eu orando por essa mulher, orando, e ela aconteceu esse momento, irmão, e ela chegou, me pastor, eu quero começar um discipulado. Eu digo, eu já estou com a revista pronta. Se precisar eu te dou um curso, 1 ano de graça, para você ver o nível da situação, a bronca com o inferno. Jesus tem poder. Todo domingo à tarde, irmão, a gente dava um curso para ela na Essa de Queiroz, dava um curso de discipulado, com as lições nossas que nós temos na igreja, e fui ensinando, e ela foi tirando as dúvidas, e fomos desconstruindo, o Espírito Santo foi desconstruindo. Ela viveu literalmente essa palavra. Ele veio desconstruir as prisões, aleluia, e estabelecer o reino no coração dela. Glória a Deus, oh glória. Aí ela disse, pastor, eu tenho os nixo, eu tenho um livro de ocultismo, eu tenho roupas de dança, traz tudo para cá. Quando ela chegou, eu digo, Deus, pastor Jaisso, a oração é extraordinária, pastor. Aleluia, o inimigo se rendeu, soltou aquela vida, tacamos fogo em tudo. Peguei um diácono, ele rasgou folha por folha, tocou fogo, pegou os nicos, carta de tarô, e ela foi trazendo, você é irmã dela, você sabe disso. Irmão, fizemos uma fogueira, pastor Lediel, e o nome do Senhor, pastor Lediel, foi glorificado. Levanta a tua mão em nome de Jesus, meu irmão. O Senhor vai te dar autoridade. O Senhor vai te dar autoridade. Eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto. Aleluia. Eu vou contar para você, mas não me conta para ninguém. Eu vou contar para você, vou soltar essa, vou aproveitar a oportunidade. Eu falei para o Senhor, pode ter pão e água, mas estando contigo está de boa. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é tremendo. Ele desvirtua as bênçãos de Deus na tua vida, e ele vai colocando obstáculo. Mas essa noite, Deus está desconstruindo, está quebrando o laço contra a tua vida, para te abençoar. Deus tem bênção, Jesus tem bênção para a tua vida. Irmão, segura que essa é potente. Eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas eu fiz. Pastor, tem um altar. Eu digo, vamos lá. E desde pequenininho, a gente tem esse instinto de desafio. Entrar em combate, desafiar. Eu digo, vamos embora ver o que vai dar. Quem sabe é ali o lugar da minha morte. Mas se não for, se prepara, que eu vou glorificar e vou chorar o nome no Senhor. Aleluia. Aleluia. Você já passou por essa experiência? Quem sabe você é derrotado, mas se não for, se Jeová der vitória, nós vamos fazer igual Miriam. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus, só Jesus é Deus. Nero não é Deus, Herodes não é Deus, Nabucodonosor não é Deus, Faraó não é Deus, mas Jesus é Deus. Sai com a tua fé essa noite da casa do Senhor. Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu Deus. E fomos, irmão pastor Lediel, eu orei, eu jejuei, deu um combate. Pastor, tem não sei quantos enxucar verde. Eu não estou vendo nada, melhor ainda. Tem problema, onde é que está? Tinha uma portinha assim, estava escrito alta tensão. Quem criou a água e deu sabedoria para fazer a luz elétrica foi o Senhor. Então já desconstruiu a colocação. Abri a porta, tirei aquele altar de dentro. Pensa no arrepio que deu. Um tridente com 3 pontas. É assim ou não é? Puxei o altar, o Senhor está mandando eu contar. Porque eu acho que você tem problema na família, você que está aqui no meio. Vai orar para te ver. Se Deus não bota ela glorificando o nome do Senhor aqui. Peguemos, puxemos. Veio 1 litro de uísque. Veio o tridente e altar. Pensa numa oferta, e de madrugada o Senhor mostrou para mim. Segura que essa é potente, segura que essa é potente. O Senhor me revelou, eu vi, eu não senti. Eu vi as pessoas, pastor Lediel, indo ofertar num altar. Mas pensa num temor. Aí eu fiquei furioso. Pensa num temor, uma reverência. Ia naquele altar e ofertava. Aí o Senhor me deu entendimento. Aleluia. Quando eu boto a mão no altar, meu Deus, o Senhor testificou ao meu espírito. Meu filho, é a reverência ao altar. Oh glória, agora eu venho essa noite dizer para você: louva a Deus porque você tem reverência, você tem temor. Irmão, se pro diabo eles prestam o culto, eles dão a melhor fruta, eles dão a melhor oferta. Nós, para o nosso Deus que nos libertou, nós temos que se doar para adorar o nome do Senhor. Com toda impetuosidade eu cheguei para ele, eu digo: Satanás, eu não quero nem conversa, vaza. Peguei litro de uísque, charuto, tinha de tudo. E eu fui impetuoso, pastor Lediel, não sei se eu fiz o certo. O meu Deus não precisa de migalha. Vai dinheiro, vai altar, tudo para o inferno. Botei atrás do meu padre que eu tinha na época, não sei para um lugar, ali quebramos, joguemos fora. Ela ficou 2 anos adorando o nome do Senhor conosco. Eu no púlpito adorando o Senhor, ela cheia de tatuagem, não é? Mas ela se arrependeu e se humilhou, louvava, adorava, foi a coroa do meu ministério naquele lugar. Glória, honra, glória e o louvor é para ti, ó Pai. E fomos fazendo o discipulado, ensinando ela com a Biblinha aberta. Aí, irmãos, eu ficava cheio da presença do Senhor. Eu ficava cheio, porque Jesus falou que um homem encontrou uma pedra preciosa. Ele enterrou, foi lá, pegou dinheiro e comprou aquele terreno. Posso dizer uma coisa para você? Em meio a um mundo de conflitos e batalhas, muito ainda não entendeu o grande amor de Deus. Oh glória, Paulo entendeu muito bem. Vou dar uma pinceladinha rápida no poder do Evangelho. Paulo era tremendo, irmão. Quem pensa que Paulo estava perseguindo cristão por maldade, está redondamente enganado. Paulo era zeloso da lei. Paulo era fariseu, era os avivalistas da época. Paulo, ele pensava que Cristo era uma heresia, então ele perseguia as irmãs, as casas de culto, ele percebia para acabar com aquele povo que era do caminho. Mas Paulo, aleluia, não entendeu. Mas Jesus teve um encontro com ele na rua de Damasco. Diz a Bíblia que ele vai ao sacerdote, pede carta. Nós vamos lá para Damasco, e diz que Paulo era um homem rude, Paulo era um homem firme, Paulo era um homem problemático no seu temperamento, e ele ia mesmo perseguir. Ele deu foto na morte de Estevão. Paulo era um homem que guardava a lei. Mas um dia ele encontrou o Senhor perto do meio-dia, irmão.
Escute o que eu estou te falando essa noite. A palavra diz: tudo tem um tempo determinado, tudo tem a sua hora. Eu e você não vamos conseguir mudar nada com as nossas mãos, mas tudo está a par, tudo está aos olhos daquele que nós temos que prestar conta, tudo está visível. O Senhor está a par. Sabe o que o Senhor quer de nós? Vai orando, vai chorando, vai pagando o preço, porque o tempo chega. Deus deu corda para Paulo. Na verdade, Deus permitiu Paulo estudar aos pés de Gamaliel, porque Deus queria usar Paulo mais na frente, porque tudo tem um tempo determinado. E naquele dia foi o dia de Paulo com o Senhor. Que coisa linda! E Paulo, irmãos, estava indo convicto da sua fé judaica, mas de repente uma luz brilhou, raiou, e Paulo caiu ao chão cego, não enxergando mais nada. E o Senhor fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Aí o Senhor age de misericórdia com Paulo. Vai à rua chamada direita, que depois nós temos que ter uma conversa nós dois. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que Paulo foi para a rua chamada direita e ficou cego dos olhos, não via mais nada. E Deus sempre tem um profeta. Escute, Deus sempre tem um homem. Profeta, na verdade, não é só os dons espirituais, não. Profeta é profeta da palavra, porque a maior profecia é a palavra. Se a palavra está dizendo, nós se estabelecemos nela e não fugimos dela, porque a única regra de fé e prática é essa palavra poderosa. Mas Deus tinha um Ananias. Posso dizer uma coisa para você? Deus tem uma pessoa para te abençoar, te abraçar, e já tem te abraçado e tem te orientado. É os Ananias de Deus, são os homens virtuosos que têm uma palavra para orientar você, para que as bênçãos de Deus venham sobre a tua vida. Porque os pastores, os obreiros, são as pernas de Deus, boca de Deus, olho de Deus aqui nessa terra. E Deus tem um plano na tua vida, como teve na vida de Paulo. E lá vai Ananias. Ananias chega na rua chamada direita, mas ele dá uma questão com Deus. Mas, oh Deus, para. Esse homem foi um homem perseguidor, foi um homem grosseiro, um homem terrível. Ananias, vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Posso dizer uma coisa para você? O teu filho e a tua filha, aonde estiver, passe o que passar, não saia da presença de Deus, porque aquele que Deus zelou, aquele que Deus selou, o diabo não dá a última palavra, ele não vai dar. Oh glória a Deus, o Senhor vai entrar com providência na hora certa e no tempo certo. Porque existem dois termos gregos, cronos e kairos. A palavra cronos vem do termo cronologia, cronômetro, tempo do homem. E o kairos é o tempo transcendente. Deus não é igual a Moisés, limitado, precipitado. Deus, ele é um Deus que trabalha. Deus é um Deus de tempo contra o tempo. E no tempo certo, o kairos de Deus vai encontrar o cronos do homem e vai dizer: minha serva, meu servo, o tempo chegou. Canta o hino da vitória, porque eu morri na cruz do Calvário, derramei meu sangue, aleluia, para te salvar e te dar vitória para a tua família. Oh glória, vai chegar o tempo de Deus. Vai chegar o tempo. Eu sou órfão de pai e mãe, criado na Assembleia de Deus em Blumenau, filho do Betânia. Aos 13 anos de idade eu saí. Aos 24 eu cheguei na minha mãe arrasada e falei: eu não quero ser crente, eu não quero saber, irmão. Não conhecia Deus, irmão. Conhecia Deus de história, conhecia Deus de falar, de pregar, mas queria ter uma experiência com Deus. Eu digo: mãe, eu não quero Deus. E estava vivendo uma vida sofrida. Mas um dia, quem tem mãe crente aqui? Deixa eu ver. Mãe, mulher de joelho.
A minha mãe disse: tu não quer? Então nós vamos ver. 1 ano orando e jejuando. Um dia nós estamos ali na Ponte da República, Anel Viário Norte, sentadinho, cabeça baixa. O Espírito Santo falou com ela: ô mulher crente, meu irmão, e disse: ora pelo meu filho, ora porque eu tenho um plano na vida dele, irmão. E a minha mãe começou a orar e jejuar, começou a pagar preço. Um dia eu cheguei lá na casa da minha mãe, lá no porão, e eu olhei para ela, eu vi um brilho, pastor Lediel, eu digo: meu Deus, eu queria esse brilho, essa paz. E eu me encostei na pia e a minha mãe começou a pregar para mim. Ela começou a pregar para nós ali. E o inimigo, a gente conhece o diabo um pouquinho. Ele tirava e eu ia para a parte de cima. Aí o Espírito disse: não, volta. E eu voltava. E eu fiquei naquela batalha. Não é assim que você passa? Você quer vir para a igreja, quer estar na presença de Deus, mas tem uma força que te tira. Tem uma força. Mas o Espírito Santo vem te convencendo, vem trabalhando, vem te trazendo. Essa noite Deus te trouxe aqui nesse lugar para falar contigo, para te orientar e dizer que Ele trabalha, que Ele age, que você não vai ter força para resolver aquele problema, mas Ele tem estratégia, sabedoria para resolver aquele problema. A tua vitória não vai vir da onde você está focando, vai vir do céu, aonde Ele está projetando a tua vitória. E ali, ela pregando, eu chorando na presença do Senhor, me humilhei, desci o joelho. Eu só senti uma coisa ruim, pastor Lediel, sair de dentro. Aleluia. Sabe por quê, pastor Lediel, que eu já fiquei 26 anos nesse segundo banco adorando, que estava no lucro? Sabe por quê? Porque a gente sabe o cálice amargo que a gente tomou lá fora. O diabo deu uma coça de pau. Aí a gente se humilhou, recebemos o batismo com o Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Já fazem 26 anos bebendo desta fonte. Oh, fonte transbordante. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim. Ei, eu e você hoje temos o mesmo Espírito Santo. Quantos têm esse Espírito? Quantos podem sentir esse Espírito Santo? Ele está essa noite falando com você. Ele está te fortalecendo aqui essa noite. Escute, você sozinho não é ninguém, mas com a presença do Espírito, você é um gigante. Você é uma mulher gigante, um homem gigante. E a presença do Espírito Santo veio. Eu senti de falar isso essa noite aqui. E você sabe quando você não tem mais nada a perder, só a ganhar? Nós se ajuntamos em 4 jovens, 3 jovens de oração. Hoje o Moisés está no lar, João 3:16, é pastor. Segura que essa é forte. O Jaci, um ex-macumbeiro, de uma vida promíscua, hoje é pastor nos Estados Unidos. E nós, por misericórdia de Deus, e sobre a autoridade do meu pastor, Deus abençoou nossa vida para a glória. Pastor Moisés, qual o segredo? Fácil, é crer no Evangelho, se submeter às autoridades, em obediência, e esperar o tempo de Deus. E Deus vai te exaltar, porque Deus é fiel. Deus, diga comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Você é uma arma na mão do Senhor. Se coloca em pé em nome de Jesus, com permissão.